A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 243 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulos 12 e 13, o livro de Ezequiel, capítulos 41 e 42, e o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo de 8 a 11. Livro de Jeremias, capítulo 12. Tu és justo, Senhor, se discuto contigo. Contudo, eu te proponho uma questão de direito. Por que o caminho dos malvados prospera, dá tudo certo para os que só enganam? Tu os plantaste, eles deitaram raízes, foram em frente e deram frutos. Tu estás na sua boca, mas longe de seus corações. Mas tu, Senhor, me conheces e me vês. Tu examinaste meu coração junto de ti. Separa-os como o gado para o matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto, o verde dos campos secando, pela maldade dos que a habitam? Animais domésticos e aves desapareceram. Eles diziam: nosso futuro ele não vê. Se correndo com os que vão a pé, tu te cansas, como competirás com os cavalos? Se numa região pacífica não te sentes seguro, como farás no matagal do Jordão? Pois teus irmãos, a casa do teu pai, até eles te traíram. Até eles te caluniaram pelas costas. Não confies neles, mesmo se te falam coisas boas. Deixei minha casa, recusei minha herança. O que mais amava entreguei na mão dos inimigos. Minha herança tornou-se para mim um leão na floresta. Ergueu contra mim a voz, e eu tive de odiá-la. Será que minha herança virou uma bela ave de rapina, em meio a outras aves de rapina? Vinde, reuni-vos, todas as feras do mato, trazei-as para comer. Pastores numerosos devastaram minha vinha, calcaram aos pés minha propriedade, fizeram de minha querida propriedade um deserto desolado.
Em desolação a transformaram, e, desolada, ela chora por mim. A terra inteira ficou desolada, e não há ninguém que ponha isso no seu coração. Por sobre todas as dunas do deserto chegam os devastadores. A espada do Senhor vai devorando de um extremo a outro da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Eles se esgotaram sem proveito. Tende vergonha dos vossos frutos, diante da ardente ira do Senhor. Assim fala o Senhor contra todos os maus vizinhos, que põem a mão na herança que dei a meu povo Israel. Eu os arranco do seu solo, e também a casa de Judá eu arranco do meio deles. Depois, porém, de arrancá-los, voltarei atrás e terei compaixão. Farei que voltem cada qual para a sua herança, cada um para a sua terra. Então, se aprenderem de verdade os caminhos que convém a meu povo, jurando por seu nome, pela vida do Senhor, assim como ensinaram a jurar por Baal, então serão restabelecidos no meio do meu povo. Se, porém, não escutarem, arrancarei essa gente, serão arrancados e destruídos. Oráculo do Senhor. Capítulo 13. Assim disse-me o Senhor: vai comprar para ti um cinto de linho, coloca-o na cintura e não o ponhas na água. Conforme a palavra do Senhor, comprei o cinto e coloquei-o na cintura. De novo veio a mim a palavra do Senhor: pega o cinto que compraste e que tens a cintura, vai até o rio Eufrates e aí esconde-o na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto à margem do Eufrates, conforme o Senhor o mandara. Muito tempo depois, o Senhor me disse: vai até o Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Fui ao Eufrates, procurei e peguei o cinto no lugar onde havia escondido. Mas ele estava podre, não servia mais para nada. Veio a mim, então, a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, da mesma forma farei apodrecer o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo perverso, que recusa escutar minha palavra e segue seu coração teimoso para ir atrás dos deuses estranhos, servi-los e adorá-los, será como o cinto que não serve mais para nada. E como o cinto fica preso à cintura, assim também procurei prender a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, para que fossem para mim povo, fama, louvor e glória. Mas eles não escutaram. Dirás a este povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: qualquer jarra pode ser enchida de vinho. Eles te responderão: será que não sabemos que toda jarra pode ser enchida de vinho? Tu então lhes dirás: assim fala o Senhor: estou enchendo até se embriagarem os habitantes desta terra, os reis que se sentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Depois vou quebrá-los uns contra os outros, pais contra filhos, por igual, oráculo do Senhor. Eu os aniquilarei sem poupar ninguém, sem dó nem compaixão. Escutai, prestai ouvido, não sejais arrogantes, é o Senhor quem fala. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que escureça, e vossos pés tropecem pelos morros tenebrosos. Esperareis pela luz, mas ele vai mudá-la em sombra de morte e densas trevas. Se não quiserdes escutar, minha alma vai chorar em segredo por causa de vosso orgulho. Vai se encher de pranto, os olhos destilando lágrimas, porque o rebanho do Senhor vai ao cativeiro. Dize ao rei e à rainha mãe: sentai-vos, rebaixados, pois caíram de vossas cabeças os diademas esplendorosos.
As cidades do sul estão trancadas, não há quem possa abri-las. Todo o Judá foi exilado, a deportação foi total. Levanta os olhos, Jerusalém, para ver os que vêm do norte. Onde está a grei que te foi dada, o rebanho esplendoroso? Que dirás então quando ele nomear os amigos que instruíste contra ti como chefes sobre ti? Não te surpreenderão as dores como de mulher em parto? E se pensares no teu coração, por que me aconteceu isso? É por causa de tua enorme iniquidade que levantaram teu vestido, violentaram tua intimidade. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? E vós, que aprendestes a maldade, podereis praticar o bem? Eu vou dispersá-los como palhas sopradas pelo vento do deserto. Esta é a sorte, a parte que medi para ti, oráculo do Senhor, pois me esqueceste e confiaste na mentira. Agora eu levanto teu vestido até a altura do teu rosto, e aparecerá a tua vergonha, e também teus adultérios, os gemidos de prazer, as safadezas de tua prostituição. Sobre as colinas do campo vi tuas abominações. Ai de ti, Jerusalém, que não te purificas. Até quando, enfim? Livro de Ezequiel, capítulo 41. Conduziu-me à nave do templo e mediu as pilastras. Tinham 6 côvados de espessura de ambos os lados. A entrada media 10 côvados de largura, e as paredes laterais da entrada mediam 5 côvados de ambos os lados. Ele mediu a sala maior, tinha 40 côvados de comprimento e 20 côvados de largura. Penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada. Eram de 2 côvados. A entrada media 6 côvados, e as paredes laterais da entrada 7 côvados. Mediu o comprimento de 20 côvados, a largura de 20 côvados diante da sala maior. E ele me disse: Este é o Santo dos Santos. Mediu depois o muro da casa, 6 côvados de espessura, e das celas adjacentes que circundavam a casa de cada lado, 4 côvados. Havia 30 celas adjacentes, sobrepostas umas sobre as outras, em 3 andares. Saliências ao longo do muro da casa serviam de apoio às celas adjacentes, sem que os apoios entrassem no muro da casa. À medida que subiam de um andar a outro em torno da casa, as celas anexas se alargavam, ficando mais largas na parte superior. Do andar inferior se podia subir ao andar do meio, e deste ao superior. E eu vi, em volta de toda a casa, uma elevação, os fundamentos das celas anexas, medindo uma vara completa, isto é, 6 côvados de altura. A espessura do muro externo das celas anexas era de 5 côvados, o espaço entre as celas anexas da casa, e as salas do pátio media 20 côvados de largura em redor da casa. As celas adjacentes tinham entradas para o vão, uma do lado norte e outra do lado sul. O vão em volta tinha um muro de 5 côvados de espessura. A construção de fronte da área separada, do lado ocidental, tinha 70 côvados de largura, paredes de 5 côvados de espessura em redor, e 90 côvados de comprimento. Ele mediu o templo, tinha 100 côvados de comprimento. O pátio, junto com a construção e os muros, media 100 côvados de comprimento. A largura da fachada do templo, incluindo o pátio do lado leste, media 100 côvados. Mediu o comprimento da construção diante do pátio, do lado dos fundos, e suas galerias de ambos os lados, que tinham 100 côvados. O interior da nave do templo
e o vestíbulo, externo, eram revestidos de madeira, as janelas molduradas e as galerias ao longo dos 3 lados de fronte da soleira eram inteiramente revestidas de madeira, desde o chão até a altura das janelas, que podiam ser cobertas, e até a altura da porta. Dentro e fora do templo, em volta de todas as paredes internas e externas, estavam pintados querubins e palmeiras. Havia uma palmeira no meio de cada 2 querubins. Cada querubim apresentava 2 faces. Para o lado de uma palmeira mostrava rosto humano, e para o lado da outra palmeira mostrava rosto de leão, e assim por diante, ao redor de todo o templo. Desde o soalho até a altura da porta havia querubins e palmeiras pintados na parede. As ombreiras da porta da sala maior tinham 4 molduras, e diante do Santo dos Santos havia algo que parecia um altar de madeira, com 3 côvados de altura e 2 côvados de comprimento. Seus ângulos, a base e as paredes eram de madeira. O homem me falou: esta é a mesa que está na presença do Senhor. Tanto a nave do templo como o Santo dos Santos tinham uma porta dupla. As portas tinham folhas móveis, 2 folhas para uma porta e 2 folhas para outra porta. Sobre as portas estavam pintados querubins e palmeiras, como sobre as paredes. Sobre a fachada externa do vestíbulo havia uma aba de madeira. Havia janelas molduradas e palmeiras nas paredes laterais do vestíbulo do templo e nas salas anexas. Capítulo 42. Depois, ele me fez sair para o pátio externo, em direção ao norte. Levou-me para a construção de fronte do pátio, isto é, de fronte do edifício do lado norte. Tinha 100 côvados de comprimento pelo lado norte e 50 de largura. Em frente dos 20 côvados do pátio interno e em frente do pavimento do pátio externo havia 3 galerias sobrepostas. Diante das salas havia um corredor interno com 10 côvados de largura e 100 côvados de extensão. As entradas da sala estavam do lado norte. As salas superiores do edifício eram mais estreitas que as salas do meio e as inferiores, porque as galerias tiravam o espaço. Como tinham 3 andares e não possuíam colunas como as dos pátios, por isso as salas inferiores se estreitavam em relação às superiores a partir do chão. O muro externo que acompanhava as salas ao longo do pátio externo media 50 côvados de comprimento. De fato, as salas que davam no pátio externo tinham 50 côvados de comprimento, e as diante da nave do templo tinham 100 côvados. Ao pé destas salas havia uma entrada que lhes dava acesso a quem entra pelo lado oriental do pátio externo, na largura do muro do pátio, em direção sul. De fronte do pátio e do edifício, havia salas com um corredor à frente. Era como as salas do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, disposições e entradas. Quanto às portas das salas em direção do sul, havia uma porta na extremidade do corredor, isto é, do corredor diante do respectivo muro, a leste de quem entra. Ele me disse: as salas do lado norte e do lado sul, de fronte do pátio, são as salas sagrados, onde comem os sacerdotes que se aproximam do Senhor e depositam os alimentos sacrossantos, a oblação, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação, pois é um lugar santo. Uma vez que entraram, os sacerdotes não poderão sair do lugar santo para o pátio externo, sem antes terem ali deixado as vestes com o que oficiaram, pois elas são sagradas. Eles devem vestir outras vestes para se aproximar do lugar destinado ao povo.
Terminada a medição do interior da casa, ele me fez sair pelo caminho da porta que olha para o leste, e pôs-se a medir o perímetro. Com a vara de medir, mediu o lado leste. Tinha 500 varas, pela vara de medir. Voltou-se e mediu o lado norte. Tinha 500 varas, pela vara de medir. Voltou-se para o lado sul, e mediu 500 varas com a vara de medir. Voltou-se para o lado oeste e mediu 500 varas com a vara de medir. Ele mediu pelos 4 lados o muro todo em redor, 500 côvados de comprimento e 500 côvados de largura, separando o santo do profano. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 8 a 11. Os sacrifícios dos ímpios são abominação para o Senhor. As ofertas dos justos lhe agradam. O caminho do ímpio é abominação para o Senhor. Quem busca a justiça é por ele amado. A advertência desagrada a quem se desvia do caminho. Quem detesta as repreensões acaba perecendo. O Sheol e a perdição estão diante do Senhor, quanto mais os corações humanos. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 12 e 13 do livro do profeta Jeremias. Mais especificamente, no capítulo 12, no versículo 3, nós vamos ver uma fala imprecatória do profeta, desejando o mal aos seus inimigos, bem diferente da atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui nós vemos já tamanha a dor que o profeta sente diante da desolação e do sofrimento. Começam as lamentações. A partir do versículo 7º, nós temos a lamentação do Senhor por causa da destruição de sua terra. É mais o Senhor e não o seu profeta que chora sobre a terra nessa passagem um tanto fora do comum. Muitas figuras de linguagem aparecem aqui nesse capítulo. A expressão casa, a expressão herança, a expressão leão, ave, unha, porção, são todas figuras usadas para descrever Israel. Enfim, fala-se do destino dos inimigos de Judá, o julgamento e a salvação dos povos vizinhos. Eles também serão despojados, mas serão restaurados quando se arrependerem. Tornarei a compadecer-me deles e os reconduzirei, cada um à sua herança. Capítulo 13 que ouvimos, nós vamos encontrar 5 passagens ligadas pelo tema da humilhação e do destino de Judá. Possivelmente, esse capítulo é datado do período do reinado de Joaquim. Ao longo do capítulo também vários símbolos, várias figuras vão aparecendo. A partir do versículo 15, nós temos uma advertência contra o orgulho, e a partir do versículo 20, fala-se da vergonha de Jerusalém que não se converte. Ouvimos hoje também os capítulos 41 e 42 do livro do profeta Ezequiel. Nós, nesses capítulos, continuamos a acompanhar a descrição da visão do profeta referente ao templo. Inicialmente, fala-se da nave ou o lugar santo com as suas medidas. O templo e o lugar santo, santíssimo, tinham cada um uma porta dupla, com 2 folhas de vai e vem para cada porta, sobre as quais se encontram esculpidas querubins e palmeiras. Um dossel de madeira se encontra sobre o lado de fora do vestíbulo. O capítulo 42 apresenta-nos as dependências do templo, outros edifícios no pátio interno, inclusive descreve as dimensões do átrio do templo, de modo que ali se percebe que o propósito da parede ao redor é de fazer uma separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Dito isso, recordemos o que nos traz hoje o livro sapiencial de Provérbios, sobretudo no versículo 8º, dizendo-nos que o sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor,
mas o seu favor é para a oração dos homens retos. Lembremos sempre, o Senhor manifesta o seu olhar, cheio de misericórdia, por todos nós. O seu favor se volta para aqueles que o temem. Quem não teme o Senhor será envergonhado, será humilhado, porque as suas próprias atitudes o levarão a isso. Mas quem busca a Deus, quem permanece no Senhor, será honrado. É preciso que nós aprendamos a ter um coração como o coração do Senhor, um coração que se compadece, um coração que se volta para aquele que se arrepende, um coração que pode até sofrer. Ali nós vemos as lamentações do profeta, mas que não abandona, mas que não desanima, não desiste. Na nossa vida também temos lamentações, momentos de dificuldade, momentos de provações, mas não podemos desistir jamais. Isso vale também para esse caminho tão significativo da Bíblia em um ano. Depois de tantos dias, hoje já estamos no dia 243, não podemos desanimar, temos que continuar perseverantes, pois é ao Senhor que nós queremos escutar. Continue firme e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!